No ar, mais uma edição do nosso Tropicast, o podcast aqui da Rádio Tropical. Bárbara, a gente tá chique demais, né? Chique. Hoje eu vou dizer que hoje a gente superou todos os níveis, né? Estourou, né? Estouramos no norte. Porque a gente tá recebendo aqui no Tropicast com muita honra, Fred Fabrício. Estourou foi nosso ego agora. Ah, Estourou foi nosso ego agora. Gente, que legal que Inflou, vocês né? vieram, viu? Estamos Que muito isso, a felizes por gente vocês tá estarem mais aqui. feliz ainda. Essa semana a gente tem um show aqui em São Paulo e poderia ser melhor do que a gente aproveitar vir um dia antes para Conhecer fazer a essa galera de visita São Paulo. maravilhosa aqui. Obrigado, viu, pelo espaço. a gente agradece. Pelo convite. Hoje está frio aqui em São Paulo. Vocês moram em Goiás? Lá chega as Cara, você contas, não né? tem noção, não. É 45 na Então. sombra. Hoje tá 20 Então, aqui, hoje são 22. Tá. Mas ontem a gente bateu o recorde de temperatura aqui em São Paulo também. Mas a gente vive aí na estrada, tem alguns lugares, Cuiabá, que a gente vai, que Cuiabá. é muito... Imagino que vocês estão passando Muito frio hoje aqui, né? A Cara, gente tá acostumado com eu esse já sobe e morei, desce. eu morei em São Paulo durante então. 8 anos, então Ah, então é Ah. daqui. Eu não Eu já sou tenho. friorenta. Pra eu pôr a blusa demora um pouquinho. Apesar de morar no calor. Mas você também não se incomoda com o calor, assim? Não, nem com calor. Mas nem eu acho que com frio. a gente, por viajar muito, uma das coisas que mais prejudica a minha voz é mudança de clima. Ixi. Às vezes você tá num show lá em Cuiabá, aquele calor, aí você entra no ônibus, o ar, chega na outra Alto cidade, sul. aquele frio, Então, mas eu acho que isso faz a gente acostumar, né? É se adaptar mais rápido Você com, vai ganhando com o clima. resistência, eu acho, Sim, também, né? O corpo vai se a adaptando. imunidade vai ficando mais... Tem que fazer, né? Sim, tem não que, tem tem- que acontecer isso, senão você vive doente. Tem que fazer, Pra sempre. E aí aqui a gente ainda tem a questão do ar-condicionado, né? Que sai na Pois rua, é. tá uma temperatura, vai Exatamente. pra dentro do estúdio, Ontem tá tava outra. 36 graus em São Paulo. Hoje Sim. 20. Tava bom, Montanha-russa. tava bom. Mas já que vocês começaram falando de viagem, de muitas mudanças de temperatura, vamos começar a falar da dupla, né? Que Claro. querendo ou não, é uma dupla recente, tem os 3 anos, né? Fiote ainda, né? Fiote, mas, gente, o que vocês alcançaram em 3 anos não é um negócio absurdo já? Como é que é como vocês pensam essa questão do tempo? Ah, mas tava na hora já, né? Porque 20 anos já que nós estávamos tentando. De carreira, 20 anos né? de carreira. Exatamente. A gente até costuma brincar, tudo que a gente demorou, tudo que a gente sofreu e passou para trás nas nossas carreiras enquanto estávamos separados, Deus, eu acho que devolveu tudo pra gente de uma Agora. vez, assim, quando a gente formou a dupla. Surpreendeu porque, vocês? pô, totalmente, Essa né? velocidade? Acho que essa Rápido. palavra define muito o que a gente sentiu. Surpresa. Foi surpreendente viver o que a gente viveu. Então, tão pouco tempo assim, de uma vez, inesperado, assim, né? Até porque a gente é 2 primeiras vozes, né? Sim. Quando, Eu quando não a gente, esperava quando a gente nunca. se juntou, a gente tinha na cabeça que fazia qualquer coisa menos formar dupla. Ele tava Não era a carreira ideia. solo de É, forma não era. alguma. Pelo contrário, a gente batia. Quando a gente pegou para fazer o repertório, porque a gente teve a ideia de fazer o projeto, tava rolando cabaré com o Eduardo Costa e Leonardo. Sim. E eu falei, cara, vamos fazer. Porque a gente tinha cantado no aniversário do pai de um amigo em comum nosso. Cantaram juntos. De assim, Pois é, mas o interessante é que ele normal, assim, tô na festa, vou cantar. contratou ou vai a cantar? gente pra fazer ele fazer o dele, eu fazer o tá. meu. Vocês estavam cantando E solo mais nessa duas época. duplas, sim. Cantava solo. tá. Aí a gente seria os últimos. Uhum. Aí acabou enrolando a festa lá, as duplas atrasaram e ele pediu pra gente cantar junto. Só que a gente já se conhecia, mas a gente era meio que concorrente, né? Porque a gente cantava os mesmos estilos de música ali, no Mesmas estilo regiões. noventista, né? É, mesma região. Mesmas vocal. regiões, ele tinha assim um espaço maior, né? Vamos dizer, Pela pela história história de atrás. antes. É. Também. E aí, quando surgiu, a gente cantou no aniversário do pai desse amigo, ele gravou e me mostrou depois de um tempo. Eu postei no meu Instagram assim um pedacinho, meu Instagram travou, a galera, onde tem isso pra Gostou. ouvir e tal. Aí foi onde surgiu, eu falei, ué, O povo gostou. a gente se matando, né, carreira solo e tal, fazendo show de 2, 3 mil e sofrendo. E o Fred, por exemplo, ele pegava o carro e ele viajava Eu fazia final show de de semana. 5 mil, 20 mil, 3 De mil. 3, de tudo 2, parecia, eu tava que pegando. tinha. Se quisesse pagar, vamos. E aí eu falei, cara, vamos gravar? Ele falou, será, cara? Então, vamos fazer um projeto paralelo, a gente não... E ele não queria formar dupla, eu falei que também não. Vamos fazer esse projeto, a gente acha uns emocionados aí que... Ah, então Que- o primeiro projeto vocês não eram dupla Não, ainda. Não. Era um acústico. projeto. É. Meu nome artístico era Fabrício Fiore, é meu nome mesmo, de verdade. Fabrício Fiore e ele Fred Liel. Era acústico de primeira com Fred Liel e Fabrício Fiore, não era Fred Fabrício. E a gente ficou, por coincidência, 8 anos em carreira solo. Tanto ele quanto eu.
E procurando uma oportunidade, empresário, investidor, e é muito difícil, né, cara? A gente tava, os dois, vivendo uma fase muito parecida. A gente tava bem desacreditado, assim. A gente sempre foi conhecido no meio. Vocês são compositores, né? Sim. Dois. Entre os artistas e tudo mais, a gente sempre conhecia, mas aí sabe quando chega naquele ponto, canta, mas não vira nada. Ah, isso aí não vira isso mais é nada, doido, não. Isso aí, Mas isso a- aí já Mas você falou foi. isso já, desanimando? É. De Nós cantar? não estávamos animados, Mas a gente tinha- o que o mercado não falava da acreditava gente era mais em isso. nós. Mas e as composições de vocês? Vocês já tinham composições que fizeram sucesso? Já. Já tinha composições, já. O Fred, nesse período dos 8 anos, teve uma época que ele até não seguiu uma carreira de cantor, né? Ele ficou dedicado só Isso. à composição. Produção musical e composição. composição e produção musical. E aí, quando a gente fez esse projeto, a gente foi fazer o projeto, quando foi começar a fazer o repertório, ele foi lá pro interior lá, numa chácara que a gente ensaiou e tal. Primeira coisa, ele pôs a mão no perna, ó, não canto de dupla, viu? Não vou fazer dupla. É mesmo? Aí eu falei, mas quem falou que eu quero formar dupla com você também? E pronto. Mas ali, naquele momento, a gente já sentiu A uma vibe. coisa assim, no coração, Principalmente falou, quando um ai, pegou na ai, perna- ai, Principalmente vai, quando um pegou na perna do outro, já arrepiou. arrepiou, deu aquele calafrio. Eu falei já, tipo assim, fazendo aqui com o doce, né? Aham. Não Desculpa quero a palavra aí. Ah. Mas assim, eu já falei, mas o coração já tava meio coçando, assim, falando assim. Eu já tava pensando, não é possível que eu vou cair nesse. trem de E, novo. cara, a gente, tipo assim, a gente tava numa Vou cair quebradeira. de novo nessa, não é possível. E esse rapaz é gente boa demais e canta demais. Eu falei, meu Deus. Rapaz bonito A desse, gente- canta tão bem. Ah, falar obrigado disso pela também, parte que né? me toca. Sem falar disso também. Cara, Mas eu falo. Obrigado, obrigado. Você também é muito bonito, cara. A gente tava numa quebradeira, cara, na época. O acústico 1, eu lembro que ele ficou em R$8.000. Eita. Eu arrumei, acho que 5 de patrocínio. Eu não tinha. Ele não tinha, meu pai pagou 3. Nossa. Ele falou, ó, quando o primeiro show que tiver, eu te dou 1,5, né? Pra ficar certo. Falei, beleza. Cara, a gente soltou o primeiro vídeo, já tudo aquilo que a gente buscava já veio, Pagou assim, o de projeto. mão beijadas, assim. Só de postar o primeiro vídeo, o mercado inteiro tava postando, escutando a gente, os artistas, empresários ligando pra gente, perguntando como é que era, quem que tava por trás, e já fazendo propostas. E a gente, Aí seu pai a gente brilhou. ainda relutante, não, dupla não. Levou acho que uns 2, 3 meses pra gente, Acertar. o Fred pedindo pra Deus mostrar um caminho. e- Eu orei demais, cara. Nossa, eu orei muito. Enquanto Deus não falou que era pra ir, eu não fui, não. Ele foi falando aos poucos, mas assim, a gente não queria ouvir, né? Por traumas de duplas passadas e tal. Aí acabou que, tipo assim, a gente tava tendo tudo que a gente procurava em carreira solo pra gente ter a dupla. Aí a gente falou, cara, a gente não pode ser burro desse tanto também, né? E Porque aí ficar geraria uma relutante com a questão de oportunidade que orgulho, Deus né? tá dando pra gente. O cavalo passando no selado, vocês montaram no cavalo. Exato. E aí, como é que foi quando vocês... Tá bom, vamos fazer a dupla e os dois são primeira voz? É. Porque normalmente é fixo, né? O primeira voz e o segundeiro. Nunca houve uma conversa e eu acho que esse é o segredo do Fred Fabrício dar certo. É que a gente não... O ego nosso Não atrapalha. não ativa Isso. nessa hora, nunca ativou. Foi uma coisa muito falada nos bastidores do mercado que a gente fica sabendo, né? Que a gente não ia dar certo porque os dois cantavam e o ego muito Dois egos muito grande, grande. que um não ia aguentar ver o outro, e é completamente assim. Até sem hipocrisia, a gente já falou, se fosse talvez há 5 anos atrás, talvez existiria isso mesmo. A gente. Da porque minha a parte gente eu cresceu. confesso que existiria mesmo. É, Eu mas falo, tudo cara, na hora eu não certa, vou. Tudo né? na hora certa. Acho que Canto, Deus. eu já canto, aí pra que eu vou... Exato. Tanto que ele já falou isso em entrevistas quando ele era solo, que até hoje ele é cobrado, porque depois a gente formou uma dupla, direto vem um alfinetar Dá ele uma perguntando. Queimei a Polêmicazinha. língua bonita, hein? Graças a Deus, né, Dedé? Só E que queimada de língua boa. Pois Mas é. tava tudo, ó. Lascado. Tava. E aí os dois fazem primeira voz. Até Cara, hoje é então, assim, reveza, né? o que Revezamos acontece? a primeira No- e a segunda. Legal. No primeiro projeto a gente não era dupla, então era tipo igual o Cabaré lá mesmo, o Eduardo Costa e o Bruno o Eduardo um Costa uma e o Leonardo. Um hora um fazia a primeira, o outro segundo e tal. E a gente gravou o projeto assim, e andou. Quando a gente for formar a dupla, a gente, assim, novo, né, já com gravadora, fez pra assinar contrato com a Som Livre. Quando a gente tava indo pra lá pra assinar,
e fazer a primeira reunião com a Som Livre, a gente pensou talvez que eles escolheriam, né? Assim, tem que ter uma primeira voz, né? Porque não existia uma dupla de 2 primeiras vozes, né? Sim. Mas Até aí hoje, chegou né, lá, não eles tem. falaram, até no meio de uma outra conversa, que a gente costumava postar vídeo sem camisa, e fumando, e bebendo. Bebendo e trem. cachaça e trem. E eles falaram, cara, vocês têm que fazer do jeito que vocês são, assim que deu certo, e Porque o público o consome a público verdade. consumiu vocês. assim, a primeira, vocês trocam voz, vocês é a primeira dupla que Que vai fazer que assim. inverte. Depois isso já surge, a gente vê surgindo algumas outras duplas aí. Mas aconteceu de forma natural, sem combinar. Outras sem... duplas fazendo a mesma coisa. Sim. Mas assim, uma dúvida que eu tenho aí de bastidor mesmo. Existe essa questão do ego de segunda e primeira voz dentro das duplas? Entre nós dois, não. Mas assim, no geral, Mas assim, das existe. duplas. Até não tô falando nem de famosos ou não. Mas, tipo assim, existe. Porque as pessoas brincam, né? Que a segunda voz ninguém ouve. A galera brinca muito, por exemplo, com o Marrone. Que Quem ninguém não- ouve a voz dele. Quem tudo não mais. entende, não ouve, né? E- Quem não e aí? entende, não consegue ouvir a segunda voz. A minha rola? voz assim, não é muito forte, né? Mas Esse é o a Marrone? segunda é maravilhosa. Então, é porque também, como é que você vai fazer segunda voz com o Bruno e ser ouvido? Pois né? é, não Pelo tem amor como. de né? Deus. Mas eu acho que Mas é um o negócio de ego? tempero da dupla Bruno e Marrone é esse, porque talvez fosse uma segunda voz muito impostada ali. Ah. Ficaria Ia muita pesar. informação, né? Acho que pra voz do Bruno, aquela segunda do Marrone é a perfeita. Porque até pra quem é leigo, assim, de música e não sabe, a segunda voz, e eu me incluo nessa parte, a segunda voz é uma técnica, né? Você É canta muito mais difícil do que a diferente. primeira, Dizem né? que, Ah, é? os entendedores, assim, o povo critica muito o Marrone, né? Mas os entendedores do meio falam que o Marrone é Ele é excelente segunda muito voz. bom, Excelente. segundeiro, muito bom. Excelente segunda voz. Eu acho que o que deve ferir o ego, talvez, de algum segunda voz ou outro, é a questão, talvez, do público não entender, né? Que não entender o valor da segunda voz, não entender o quão difícil é aquilo que o cara tá fazendo e talvez o público valorize mais o primeira voz. É. Então eu acho que isso talvez incomode um pouco. É os que o segundas, né? o primeira voz é a voz que o povo ouve. Sim. O público que não entende de música ouve a primeira voz. O segundo é um contracanto, né? É um dueto, né? Sim. Então, quem não entende de música não sabe o que é A segunda dueto. voz é pra dar aquela Tanto que você enchida. vai num show, fica mais bonito. tem 10 mil pessoas ali que estão cantando junto, todas as 10 não estão cantando de primeira. De primeira Só voz, tem um porque- fazendo segunda que tá no palco. E, Ninguém tá imagina- fazendo segunda imagina legal. Não, que não, o foco não tem como, é a voz é principal. Aham. Eu nunca tinha pensado nisso. É a Então, voz né? O principal. público todo tá fazendo primeira voz. Que coisa É também porque nunca é tinha a pensado. voz principal, é a voz de comando, vamos dizer assim, né? É a mais Não vamos alta fugir mesmo, disso, né? E aí, com vocês, assim, que os dois estão fazendo primeira voz, foi uma coisa natural pra vocês revezarem nessa questão. Como é que foi a recepção de vocês quando vocês entenderam? Tá bom, a gente agora vai ser dupla e a nossa dupla funciona dessa forma. E vocês começaram a ver que o público gostava do jeito de Assim, vocês. é. Gostava assim. Foi primeiro a gente teve uma conversa. Quando a gente viu que não ia ter jeito mesmo, assim, a gente teve. Eu estava no Droga, vamos ter uma dupla de sucesso. no agora. rancho no pelo do Guilherme, do Gui Guilherme, Ah. que inclusive foram os nossos primeiros sócios, né? Eles foram nossos primeiros sócios. Podemos dizer que eles foram Os fundadores do culpados, Fabrício, né? Assim, eles foram que mais Eles- insistiram assim, eles na dupla. insistiram. Hugo e Guilherme. Hugo e Foi? Guilherme, Porque a gente falava, investe no projeto só, que a gente não vai formar dupla. Não, nós pega, vai fazer, mas é dupla. Eles falavam, né? Então, e a gente passou uns dias lá no rancho do Guilherme. E aí eu lembro que o Fred saía assim pro meio do mato às vezes pra rezar e tal. O Fred é um cara diferente. Ele é um cantor sertanejo, mas que leva uma vida Conectado. gospel. É verdade. Ah, Mas, ó, Mas é verdade. eu acho que isso aí que fez você ser muito consciente na hora de Sim. aceitar o sinal. A minha consciência Não, pois veio é. daí. Aí Não, onde não veio de chega, outro lugar, Faz veio toda a daí. diferença. Tipo, eu acho que quando isso ele aí. teve a resposta assim de Deus lá, aí ele foi lá embaixo, me chamou. Eu saí a gente gritando foi lá, no não. meio do pasto, a gente pra foi no pegar as quarto vacas. primeiro. Foi isso mesmo, foi um download Exatamente de isso. Deus? É, porque eu Estava orando é a lá. palavra, né? Deus falou pra eu não ter medo de nada, só dele, que é ele que dá e tira a vida. E o meu problema era medo. Aham. É ele que permite que não permite, é ele que fecha e que abre as portas. Então, nossa, eu Aí você falou, entendi, eu então saí pronto. pulando no meio do pasto. Aí ele tava foi lá, me já chamou. tava tocando violão lá embaixo, eu cheguei beijando o povo, velho, gritando, feliz. Já Virou, virou "Ai, Fabrício. graças a Mãe, Deus, minha passou. dupla. Vem cá. Que legal. Aí nós Dupla. pegamos, É. fomos nós dois, só lá no quarto. Aí nós tivemos uma conversa de umas 2 horas, assim, mais ou menos.
Que Ó, eu legal. sou assim, sem assado, sim, tem isso, tá pra você, tá bom, a gente se adapta, então beleza. Agora, é o último projeto da minha vida, eu não quero mais daqui 3, 5 anos falar que eu tô separando e formando outra coisa. Nossa, Nós vamos que cantar legal até isso, ficar com os cabelos branquinhos. Eu falei, então só falta eu. Agora eu tô com a barba branca também. Tá? Não, mas E aí continua cantando. Não, faz mas favor aí eu... de pintar, viu? Mas Esse eu cabelo pinto. branco. Não, eu A fase de pinto. teste já Eu foi. pinto toda semana que eu vou no barbeiro, eu Isso. pinto o cabelo e a barba. Não Pra dá, não não tá separar dando a mais. dupla. Vocês podem pronto. pintar, isso aí. Ele falou, então falta só eu, porque o seu já tá... Mas foi legal demais. Aí legal a isso. gente, na hora que falou lá pros meninos lá, agora é dupla mesmo e tal, todo mundo chorando, se abraçando. Ih, foi uma emoção, hein? Foi Porque, muito legal. por exemplo, o Hugo do Guilherme, eu conhecia ele de Goiatuba ali, do lado da minha Aham. cidade, Tumbiara. Sim, Conhecia ele tinha, eu acho que uns 13 anos, eu tinha Nossa. 16. novinho. Muito tempo. E eu já fazia show e ele gostava demais, ele ia... Eu ia fazer show na cidade dele, ele tava lá. Todo show que eu fazia na Redondeza, quando eu montei o Fred Gustavo, todo show que tinha na Redondeza também da nossa cidade, ele tava lá vendo. Eu acho que ele emocionou em ver, nossa, todo mundo sentiu, né? Graças a Deus, tô conseguindo ajudar. Que legal. O cara que eu admirava lá no início, agora eu tô fazendo parte e a gente deve muito ao Guilherme, muito mesmo. Muito. Eles vieram Muito. aqui. Eles vieram aqui Inclusive, no o Tropicast Guilherme também. foi legal. assim também. São legais. Fora isso, de fundarem, né, a dupla e tal, eles ainda nos trouxeram o Jorge Mateus pra nossa Pro sociedade. negócio. E hoje a gente tá com o Jorge, com o Matheus, com o Euler Coelho, com o Wendel. Assim, no escritório que se chama TEP, Tudo em Paz. Trabalhando da nossa forma, eles deixam a gente livres pra fazer do jeito que a gente gosta. Que legal. Cara, pelo amor de Deus, velho, toda hora. Caiu o Você é Você é bom, celular bom, ali. cara, você é bom. É o celular. Agora, o Fred até tava me dizendo que você anda de bicicleta com Eu tô com o aprendendo, Matheus, né? Você é dos esportes radicais. Eu gosto. E eu tomo, bebe? eu Não tomo bebe? cachaça com o Jorge. Então, Que também é perigoso, eu vou dizer, hein? é aí que eu queria Que aquele chegar. ali bebe bem. Como Mas- você Não, é um mas eu sertanejo que leva uma vida gospel, você não bebe. Bebo, Bebe? bebo. Eu parei de fumar agora, né? Parando aos pouquinhos, né? Não É fica- uma coisa de cada vez, né? Não, mas bebida parei de com fumar, moderação. ganhei uns quilinhos, mas agora eu vou voltar. Esse aqui é da Eu cachaça. gosto de treinar. Hã? Você vai voltar a fumar? Ah, não, emagrecer. Deus me livre. Mas o cigarro, porque a nossa dupla é conhecida por cantar bem, né? Sim. Ter a voz boa, então eu Tem que- acho que é tem um que passo, cuidar, né? um passo legal. Tem que E o cuidar. cigarro atrapalha. Atrapalha. Ou, e- de repente, Ajuda. se tirar, ajuda. Cara, mas sabe o que é Dá uma interessante? embaçada na assim, voz, não, né? Eu o Eduardo, mesmo- o como Eduardo ele Costa, por teve exemplo, uma a voz vez- dele parece que ele fumou muito tempo. É. A voz dele é Teve meio uma rouco. vez- Não que ele canta bem, mas tô falando que parece que ele é fumante. É um Na pigarrinho, maioria, né? Não, na, pigarrinho. Pigarrinho, bonito. na maioria do tempo, atrapalha muito. Sim. É porque não é só voz, inegável. é respiração também. É né? inegável. É, respiração. Acho que é o que Atrapalha. o que É atrapalha inegável. mais é a respiração. Mas teve um dia que eu tava tenso demais no show. Eu tava passando por algum problema pessoal. Quando eu fico tenso, minha voz fecha. Aí eu raramente fazia isso, de fumar durante o show, né? Aí eu falei pra minha assessora, que é minha irmã, a Fernanda, tá aqui. Falei, pede um cigarro lá pra mim. Ah, não, foi com o André. O André tava fumando lá atrás. Saí do palco, fui lá atrás, dei um trago, voltei estralando, que eu Aí, ó. voltei tranquilo. Tô falando! Mas foi Ou seja, aquela. galera, bora fumar, tô Não, pelo brincando. amor de Deus. Vai Não, me derrubar. mas na maioria das vezes... A maioria das vezes faz mal. Todo mundo fazendo A campanha. maioria das vezes faz mal. Mas nesse dia foi bom demais. Todo mundo fazendo Falei, campanha. como é que pode? vai Todo mundo falou que incentivando atrapalha, Não, cara. Eu meu falei, Deus. tava com a voz ruim, A dei um foto. trago, voltei O cantando pra ministério, caralho. Colocar a o foto ministério do Fred adverte. Fumar faz bem para a voz. Fumar quase Deus. sempre Aí faz tem a mal. foto do Fred atrás do maço, assim. ó. Vai nessa. Mas aconteceu, eu acho interessante. É uma história. Amor Mas de Deus. na maioria do tempo me fazia muito mal. Tanto é que desde que eu parei de fumar, minha voz voltou assim. Bem Eu acho que melhor. quando 99%. você para, Você você leva um sente. tempo pro organismo entender, pra voz entender que você parou e fica pior. Depois de um tempo que você não fumou mais, aí ela volta estralando. No meu caso, É. no meu caso foi na semana que eu parei. Mas nos Instantâneo. primeiros dias dá uma que é o fechada. corpo É, porque inteiro você sente fuma falta, tem né? quantos anos? Uns 16 anos? Eu fumo- 13 anos, né? Não, tem 17. 17, 18 anos. Eita. Pois é. Ele ficou 13 anos sem fumar.
Ficou... Aí começou, não parou mais. Ai, meu Deus. Depois que te conheceu, tá vendo? A culpa Não, é eu sua. comecei a fumar na época que eu conheci ele. Ixi, É que Maria. normalmente começa, né, na adolescência. Mas aí eu parei. Rapidinho, foi rapidinho. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês sobre repertório, porque vocês são uma dupla bem diferente, assim, até pelo contexto que vocês foram, a dupla nasceu e tudo mais, mas eu tava falando com o Fabinho, a gente ouvindo as músicas de vocês, Aham. vocês têm um negócio de sofrer na música. Sim. Vocês tomam que chifre. dificilmente vocês estão falando que vocês traíram, vocês É. fizeram merda. Vocês não são os ruins da história, vocês são Vocês as estão vítimas. sempre sofrendo, gente. Cara, Os maiores sucessos é sempre... É. nossa, Mas é, muito porque assim, Mas sofrido. tem uma explicação pra isso aí. É. Todo Vocês mundo sofrem fala muito? desde de antigamente que antes era sertanejo, era música caipira, né? É. Era. Aí depois virou música de corno. Deus Mas me o que, livre. quem que nunca foi corno na vida? Quem não Então, foi, não isso sabe, aí né? vai tocar a Dizem. galera e tal, vai tocar no coração. Uhum. A gente torce pra gente não ser corno hoje em dia, né? Mas vai ter Mas já corno pra foram sempre. na vida. Opa, Já? vixe. É daí que vem as inspirações de O Fred composição, teve né? uma namorada quando ele era moleque. Moleque, assim, né? Mais novo. Ah, Que ele conta a história. pegou o celular, Eu peguei o celular. pegou uma conversa no mensagem. celular dela e falou: Que porra é essa, isso aqui, menina? Aline, ela pegou o celular e tacou na parede. Ele não Olha. vê. Quebrou o celular. Nossa, Aí ele perdoou ela. gente, perdoou. Era amor demais, né? Fala. Ela falou, tô treinando novos esportes. Arremesso. Arremesso o celular. Cara, qual que é a explicação que a mulher dá depois Mas de qual que é a jogar na parede? explicação? Não tem mais explicação, é. Não, mas você É uma continuou? afirmativa, não. Eu Mas é fiz sério, mesmo você a perdoou porra. ou não, né? Você perdoou? Sim, não. Aquele negócio naquela época, né? Antes de viver uma vida gospel. Você também fazia umas também cagadinhas. era meio Ah, custoso. também dava umas É um escapadas. negócio aquele chumbo trocado, né? No caso, Sim. chifre trocado. Aí teve uma vez que ela pegou o celular dele e viu. Ela falou: o que é isso? Ele falou: é isso aí mesmo aí que você viu. Eu vou tacar o celular na Por parede. quê? Não, é isso Faltava aí. as parcelas Ele vai pra tacar o pagar. celular. Tá doido? Eu vou quebrar o celular pra onde é isso aí mesmo que você tá vendo. Mas isso aí é Pô, proposital. você vai contar meu passado, meus podres. Conta Conta umas os dele dele. também. Hoje eu sou casada, minha esposa, graças a Deus, maravilhosa. Tá tudo Mas certo. o passado foi ruim. Conta foi os podres bom, dele não. também. Não, mas os meus podres é recente, não pode contar. Não conta os dele, porque faz muito Ah, não, tem que ter um recente bom pra você contar pra nós. Já que ele contou dois, Dele? eu conto Tem dele. Ah, não, tem não. Não. Ele é já uma né, nós fomos ali agora numa outra entrevista, a pessoa perguntou se fosse um personagem, qual você seria? Eu falei, cara, eu gosto do Homem de Ferro. Ele, eu acho que eu seria o Pateta. Mas É você isso, sofre é isso. muito, Fabrício? Uai, Sofre assim, nada. Sofre não? Ele sofre com nada, não. Não, quando eu já sofri demais, assim, por Não, tipo amor. assim, de sentimento É, mesmo, já, de já. chorar Mas você e sofreu tal. por amor por causa de uma cagada, né? É. Do erro seu, né? Ah, mentira, que vocês vão ficar nessa e não vão contar pra gente o que aconteceu. Conta. Não, mas não tem, mas é assim. Não, já sofri por amor, todo mundo já sofreu, né? Já. E é verdade isso, que quando você sofre por amor, você compõe melhor? Ou não? Às vezes No você... meu caso, eu não tive coragem, não, assim, Ainda não, né? Daqui uns Mas aninhos, com talvez. certeza eu acho que as músicas mais bonitas que existem são as que o compositor realmente passou, né? Por exemplo, o Fred sentimento. tem uma música... Vai contar vai- outra. Não, mas essa é boa. Essa é até um adendo. Ah, Ele tem uma música que se chama Defensor, que foi gravada por Zezé de Camargo e Luciano, claro, porra. que fala Conheço. sobre uma agressão, né? Sim. De Homem De contra alguém mulher. que homem contra mulher. Sim. Ele viu isso dentro de casa com a mãe dele, com o padrasto que ele teve, quando ele era muito novo, e ficou na memória, e ele fez essa música. Ah, essa Eu música acho que é um sua. dos maiores sucessos. de Mim do Marco composição. Aurélio, que é o grande mestre da composição, que pessoa que me ensinou a compor. Tipo assim, é uma história marcante e eu acho que o sucesso da música deve-se a isso. Porque... E uma importância também Ele da viveu mensagem, isso. né? Exato. Tipo, ele era criança, ele não podia fazer nada naquele momento, mas ele fez anos depois, com certeza. Serviu pra conscientizar muita gente. Mas eu Legal. queria responder a pergunta dela. Ela falou assim que nas nossas músicas, geralmente, nós fizemos uma cagada. É. Sim. Não, vocês Aliás, sofreram. Nós sofremos. Exato, É. vocês sofreram A gente tem uma traição. não foi conversado entre nós, mas Natural, foi assim. foi natural também. A gente não gosta de gravar mensagem negativa. Coisa ruim, tipo assim. Até nós temos uma música que chama Lixo de Humano. Que
O cara Que é fala o cara dele que mesmo. trai. O É o cara fala assim, hoje eu descobri que eu sou um lixo de humano. Porque eu traio uma pessoa que não merece. Aí a música encerra assim. É que ao lado de uma pessoa que merece um anjo, tem um lixo de humano. E até nessa questão a gente, tipo assim, o cara tá consciente, ele se Aham. conscientizou, poxa. Não Hoje, é nesse hoje negócio caiu a batendo real que o que eu tô palma, né? fazendo não é legal. Entendeu? A gente cresceu ouvindo Zezé de Camargo e Luciano, Chitão Chororó, Christian Ralph. E a música noventista, ela é assim, né? Sofrida. Ela é A e nossa, bonita, né? sim, tanto de letra quanto melodicamente, né? De mensagem. Música mais até, rica, né? É. A nossa raiz, né? O nosso sentimento que toca o nosso coração na música sertaneja é esse estilo. Então, queira ou não, a gente trouxe isso de uma forma mais moderna, né? Um pouco. Mas a gente não consegue fugir disso. Então, e a gente preza muito também por, sem desmerecer quem faça, mas em ter uma música saudável para criança, para estar tocando num churrasco, para não precisa agradar, Sim. mas também que não agride entre em ninguém. ouvidos de pessoas que não precisam ouvir músicas falando que sensualiza, Muito palavrão, essa essas coisa de coisas. sentar, de não sei o quê, para uma criança ouvir dançar, isso não entra muito Não na nossa, combina. Eu tenho no nosso agiliza meio. isso aí, não gosto não. Então, porque é uma discussão hoje da música, Não né? gosto A de galera jeito nenhum batendo mesmo. palma mesmo pra coisas terríveis. Pois Aí você é. vai cantando, você vai ali levado pela melodia Por causa de dinheiro. e vocês entendem que isso é uma marca da dupla de vocês. Sim. Vocês não se O sentem nosso maior sonho não é nem ter fama. Uhum, O nosso maior sonho é influenciar mesmo. uhum. Ah, que legal Ai, que isso. bacana. Isso A gente- Influenciar a nova geração Sim. a consumir música sertaneja de verdade. Uhum. Uma coisa assim. Se Como você- é valorosa. Sim. Algo Se você melhor. vê, tipo, a nossa música de trabalho agora, Poder de Mentir, é uma música completamente romântica, Linda a música. completamente fora do mercado. Não tem outra música desse tipo tocando nas rádios hoje. Não mesmo. E o que a gente pensa, cara? O nosso primeiro projeto, que a gente não era dupla ainda, rodou, colocou a gente no mercado, fez a gente virar dupla, com uma coisa que a gente fez pra nós dois mesmos ouvir. Tipo, nós não pensamos no comércio. Rodou, a gente já conseguiu acertar músicas inéditas, inclusive composições do Fred, Guarda-Roupa, Flor de Plástico. O nosso novo DVD tá vindo muito bem. Toda vez que a gente vai Meu não. cuidar do repertório, dos projetos, a gente sempre pensa com muita calma e a gente pensa 90% de sentimento e 10% em mercado. Acho que a conta é essa, né? Eu acho. Tipo assim, a Legal. gente não Sem tem dúvida. pressa a gente quer ser número 1 uma hora. A gente vai ser número 1 uma hora. Mas pode levar 10 anos, a gente não Tá tem tudo pressa bem. nenhuma. Primeiro- Assim, vamos fazer o que a gente acredita. É aí que A funciona, gente né? já Isso é conseguiu muito ajudar a legal. nossa família, a gente já vive na estrada trabalhando, já estamos E não é de agora, morando né? bem, tá tudo E é certo. em todos os sentidos também que a gente pensa nisso, até na questão de trabalhar loucamente para chegar Fazer em algo dinheiro, Agenda fazer maluca. fortuna. ou provar para o mercado que a gente está fazendo muito show. Nós não caímos nessas pilhas e também não caímos nas pilhas da musicalidade que está sendo consumida hoje. Eu acho muito mais louvável e em questão de mérito também, você construir algo que as pessoas vão querer fazer do que você seguir algo que todo mundo está fazendo. E uma música que dura, né? E Ela a- é atemporal. Que vira assim. Justamente, flashback, né? atemporal. Que vira flashback. E, tipo, então a gente prefere ter um cachê mais alto que a gente ganha o mesmo tanto que ganharíamos fazendo mais shows. Fazendo menos shows, ganhando o mesmo tanto. É, mas Trabalhando muitos- menos, ficando mais com a Muitos artistas família. estão partindo para Cuidando isso, né? da saúde, Gente, cuidando... porque o tanto de gente tá ficando doente também por uma agenda maluca, e aí é estresse, é rede social, é um Todos. monte de gente na sua cabeça. Todos. Não, Todo você artista não come- passa você por não problema. come direito. Não tem como na estrada. Por mais que você leve uma pessoa, que faça, chega uma hora, às vezes você tá saindo de madrugada que não... É possível. É possível, Mas é uma muito disciplina... E é É difícil. uma Mas outra disciplina coisa- gigantesca. Até o Que eu acho que é também, até né? pior, que eu ia falar, que é pior que a comida, é o sono, porque você não tem horário. É. Eu, Isso particularmente, já vai a minha mexer na irmã sua- tá aqui, eu tenho uma dificuldade com doce, né? Como muito doce, a gente é família de doceiros.
Meu avô era doceiro de profissão, Ai, minha gente. mãe também, a gente gosta muito. Como não vai ter, né? Mas tem de 2 anos pra cá eu comecei a cuidar da alimentação e tô gostando de treinar. Eu passei a fazer academia e treinar e tal. Então a minha suplementação eu levo e tomo todo dia na estrada. Pra dormir, tomo de noite melatonina, aquelas passiflora, pra não cair pro remédio também. Às vezes tem que tomar um remédio, tipo assim, Pra dar uma um indutor dormida. disso, porque senão eu não vou dar conta de tanta ansiedade. É uma É vida porque às vezes assim, você chega bem no difícil. hotel, fez shows de outros dias, chega no hotel, você tem tipo 5 horas ali pra ficar. Pra já sair. Se você chegar ali pra ficar. Perdeu 2 horas de celular e você já fala, nossa, falta só 3 horas. Só de eu saber, eu já não durmo. Mas, fala, Então- Só de eu já- saber que eu vou ter só 3 horas, eu não consigo dormir. Até pegar no sono. É, aí às Aí vezes já chega vai, e toma um manda remedinho pra já. dentro, já Celular é uma praga, cara. É, A gente E é vai um no vício. Instagram, Ele vai pro é mesmo. TikTok, volta pro Instagram, vai pro TikTok, Pelo vai... amor de Deus. Às vezes você vai ver o horário. Oh, Você meu fica. Deus, vai ver a hora já foi. E É aquela assim- luz assim, ó, Horrível. na sua cara. E seu 80% cérebro do entende que você vê tá são horrível. coisas fúteis, que você não não vai vai te somar, não te É. acrescenta nada. Comigo Exatamente. acontece isso. Se eu fico muito tempo, eu percebi que a minha ansiedade, eu não durmo. Sim. Eu simplesmente Eu não durmo. procuro gastar meu tempo igual. Eu já chego na cidade, se eu cheguei depois do almoço, eu já vou pra academia direto já. Às vezes eu. A primeira coisa que eu faço quando chego na cidade é ir pra academia. Aí eu vou pra Olha, academia. Aí que depois eu legal. Pô, vou vou pro quarto, tem que caço ser um jeito de ler um disciplinado. livro, caço um jeito de Compor. compor. E ficar longe do celular. A gente tá quase chegando no nosso final aqui do nosso Tropicast, mas antes eu queria que vocês falassem da música Contra a Véia, Poder de Mentir, porque vocês dois são primeira voz. Sim. Aí vocês juntam mais aquele tanto de gente que é do Traia Véia. Pois Os é. meninos vieram aqui também, muito legal. E eles cantam em 3, né? Sim. Ali no... Eles são demais. O Vini, que é o loirinho, mais magrinho, ele é conterrâneo meu. Ah, Ele que veio legal. pra São Paulo comigo em 2011 pra tocar comigo na minha outra dupla. A gente morava junto. Caramba, que legal. Ele veio com a gente, amigo de infância. E coincidente, aí depois eu separei a dupla, mudei e ele ficou aqui tocando com outros artistas. Depois ele formou a dupla com o Pedrinho, que é o mais moreninho. Sim. Depois eles se encontrando, virou o Traia Véia. E por coincidência aconteceu o começo do sucesso deles praticamente quando a gente também estava começando Legal. a se destacar no mercado. E mais ou menos dessa época, né? E ficou De linda a sei música, lá, hein? eu tô A perdido poder- no tempo com esse negócio de... a Poder de Mentir, a gente já 2021 tinha pra cá. gravado ela num DVD anterior, só que a gente errou numa parte de não ter dado a atenção que ela merecia. Tanto no DVD inteiro, né? A gente não trabalhou ele direito, mas a gente ia até gravar outra música com o Traia, foi Deus que tocou no coração do Marco, que é o empresário deles, que lembrou que ele amava a música, falou, cara, vocês não trabalharam a música, eu gosto da música, o menino ama a música, e nós também amamos a música. Acho que foi um sinal de Deus, assim, pra gente não perder a música, Dar que seria um atenção pra sucesso. E foi, realmente, a música tá... A música mais importante do nosso show hoje. Não, e ela é linda, né? Maravilhosa. A gente toca aqui E sofrida, né? Sofrida, nossa, você tá bem. O dia que você tá mais feliz na sua vida, você ouve, você fala. Um dos motivos de eu parar de fumar foi ela, porque não dá pra fumar e cantar essa música pro resto da Não vida, dá. não dá não. É- A música mais alta da minha carreira É mais essa difícil. música. Mas todas as músicas Muito de vocês, difícil de que a cantar gente essa tocou música. no rádio, @tentação, tem a Protejando o celular. Protejando o celular. Protejando o celular é sussuca de cantar. Ah, é? Gente, é Tranquilinha. maravilhosa essa música também, né? Boa. Você vai prestando atenção na história, Quando a você, gente- você vai ficando chateado. Quando a gente Nossa, gravou essa música, Coitado. o nosso público é tão chato, igual corintiano, sabe? Eu Tão sou chato, corintiano tão mesmo, tá chato. bom. Eu sou também. Não, eu não sou. Ah, você não é? Não. Entendi. Eu não sou. Mas eles... Corinthians jogar Todo contra um mundo time de sabe que o cachorro, eu fico latindo na arquibancada. Somos dois. Quando a gente gravou, o nosso público ficou chateado. O Fred Fabrício Mas é não um pode. ou outro, assim, é os mais fanáticos, Mano né? do céu, eu olhava os comentários todo dia. Por Os quê? caras ficaram putos com nós, porque nós gravamos, eles acharam que nós estávamos caindo pra tendência, Ah, Entendeu? Do aham. Porque ela é mercado. mais comercialzinho mesmo. Mas a gente Ela é mais precisava, comercialzinha. naquele momento, de uma música assim, porque a carreira é um tempero, né? Você tem que colocar um tem que jogo, ter você tem que colocar uma estratégia, né? peça, É igual trabalho. foi estratégia. É. Aí quanto mais eu via eles falando mal, mais eu postava todo dia. Eu falava, eu também, particularmente, eu não escolheria uma música assim pra gravar. Mas Se como foi fosse um só feat nós, com né? o Cleiton É. e Romário, Gente, mas a música é demais. quando você vai gravar com alguém, grave algo
que vai te puxar público pra você, Exato. porque não faz Não sentido. adianta a gente gravar Então vamos mais gravar uma um. música no estilo do Cleiton Romário, Aham. porque pra mim, Sim, sério mesmo, tanto é que a música tava no adicionar o repertório clipe deles. E pra então, gente- música que eles falaram, nossa, olha essa aí, boa pra gente gravar. Pra gente foi muito bom em questão de execuções da música, de internet, principalmente em show, porque o nosso show tava muito romântico. E aí a música mais, Antes dela. mais animada. Ela deu uma, assim, nos trouxe um pouco de público feminino. Ah, é? Tem isso também? Começou... A gente, é, o nosso público era masculino, Muito 70-30. Aí, Mas mesmo sendo Aí mais agora- romântico, era mais masculino? exatamente Oxe, por os homens isso. sofrem É exatamente também, por viu? isso. É os As chifrudos. As meninas As gostam mulheres mais, gostam mais das músicas, né? Mais de animada? Eu TikTok. acho. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que mulher se recupera mais rápido. Ela sofre mais, mas a depende, hora viu? que ela recupera, acabou. Já É, era. É Tem porque a aquele- mulher... Vai sofrendo de Depende. pouquinho. Não, tem aquela a história. mulher é que assim, sofre a a vida mulher inteira. ela leva um chifre, ela fica em casa, ela É. Ela tem um luto. assimila aquilo ali, ela passa pelo luto. Quando ela sai de verdade. É. O homem já quando sai larga, louco. já sai fritando, louco. Aí dá um mêsinho e ele fala, o que eu tô fazendo? Cara, que Aí- bosta que eu fiz. Aí vai no show do Fred É. Fabrício, pronto. Chorar lá. É isso, com o cara. pessoal. A gente Vamos fa- fazer uma música disso aí. Vamos. O que nós bom. tava falando mesmo? Tava falando da gotejando Da celular, que gotejou. trouxe um Ah, sim, público falando do feminino. público, você Isso. perguntou do público masculino. Geralmente você chega, entra em camarim, entra um casal, a mulher já vai tirar foto e treme. homem, como é que fica, E o cara né? fica ciumento. No nosso é o contrário, hein? O cara entra chorando e a mulher, não aguento mais ficar vocês, pelo amor de Deus. É o contrário. É o contrário. Ao contrário, que coisa, que legal. Aí, da gotejando do celular pra cá, começou a A mudar. guarda-roupa já tinha, assim, nos trazido Já. melhorado um pouco. Público Já. feminino. Agora, a sexta-feira, eu acho que é a que mais eu vejo a mulherada cantando Ô, assim. gente, Aí, a que beleza. sexta-feira é bonitinho boa, não é? demais. Conquistou a Eu mulherada, gosto conquistou o demais. mundo. Cara, sabe o que, Eu que é gostei interessante da muito. música Sexta-feira? Nós É. não falamos isso em, acho que em lugar nenhum ainda. É. Essa música é minha e do Euler, que é nosso empresário, que é Sim. um dos grandes compositores da música sertaneja também. E a gente fez essa música pro nosso público. A gente não fez uma história de um casal, uma pessoa que... Ai, porque o show é- começa na sexta-feira. A linguagem dela é como se a gente estivesse reencontrando o nosso público. Que Entendi. legal. A gente usou a que bonitinho. sexta-feira, dia de se ligar, Aham. mas mais na poesia, né? Hum. Porque o que a gente quer mesmo é esse relacionamento com o público. Tipo aquela tem Que música legal. que parece que é pra Deus, parece que é pra mulher, sabe? Dá Já um viu? encaixe Pra um em casal, tudo, é. né? Que É uma legal. mensagem e pelo, assim, a resposta que a gente tá tendo dela com a galera e tal, eu acho que foi um presente de Deus pra nós Eu mesmos. Foi. gostei muito também de Foi, sexta-feira. moda boa demais. Fofa demais. Gente, muito obrigada. A gente Obrigado. acabou Obrigado nosso, você. nosso tempo Ah! aqui. Mas é por causa da agenda de vocês. Então faça o favor de fazer mais Vocês têm agenda. mais Ah. voltarem Vocês têm uns pra compromissos hoje. cá. Exatamente, preciso liberar Isso vocês, mas... Muito obrigado. Que demais. Espero vocês amanhã, tá? Oxi. No Vila Country. Bora. O nosso show é 2 horas da manhã, mas tem o Mato Grosso e Matias antes, né? É verdade. Então, gente, Simbora. a gente gosta muito de fazer... Oi? Não, não vai Então, ser. gente, tem show nosso do Vila Country semana passada. Bora lá, tamo junto. Bora lá! Valeu, tamo junto. Quem foi, né? Foi, Já né? era. Já foi. Mas sabe o que é muito legal o Tropicast? A gente já é fã de vocês de longe, aí quando Sim. vocês vêm aqui a gente Legal. fica ainda mais fã. Obrigado. Já. Parabéns pela parceria Pelo menos de uns Muito 2 vocês. anos obrigado. que a gente conhece vocês já. É, Massa, exatamente. cara. Vocês não Obrigado. conheciam não, mas a gente já Mas conhecia a gente vocês. conhece tudo e é muito Obrigado. legal a parceria de vocês. Realmente a dupla de vocês é um presente de Deus pro público também. Obrigado. Valeu, obrigado. coisa boa, Deus obrigado. abençoe. Amém. Contem conosco sempre, viu? Sempre. Valeu. Beijo, obrigado. Fred Fabrício, Tchau, no gente. Tropicast. Valeu. Curte o vídeo aí, se inscreve. Tamo junto.